E aí? Hoje a gente vai falar de nariz, ok? Meu nome é Issal Basoli, eu sou ilustrador e instrutor de desenho. Por favor, compartilhe, dê like, comenta qualquer coisinha aí para ajudar nós, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre os planos do nariz, os planos maléficos, tá? O que acontece? Vamos avaliar primeiro aqui, pode fechar aqui em minha câmera, de perfil. Então a gente tem que entender que o nosso nariz tem, né, além dessa parte aqui que é óssea, tá? Que vai dar para a cavidade, né, que é a cavidade nasal, é preenchido por uma cartilagem principal, que é chamada de ponte, e essas laterais, tá? Então a gente tem esse ângulo aqui de inclinação. Se você passar a mão agora no seu próprio nariz aqui, ó, você vai ver que ele desce e depois ele faz uma curvinha para trás, tá? Então ele fica com um aspecto meio triangular, beleza? Se a gente pegar aqui de frente, ó, dá para fechar aqui em mim, nós vamos ver que a gente tem essas rampas aqui, ó, né? A gente tem essa linha para cá e duas rampas laterais. E também, se você passar a mão aqui, você vai ver que ele tem de novo um aspecto parecido com um algo triangular, né? Aqui e essa base. Que demais! Tá bom? Tem muitos livros, pode voltar? Tem muitos livros que falam do quê? Pensar sempre no triângulo e três bolinhas, né? Por que três bolinhas? Que seria a bolinha aqui lateral, esquerda, direita e essa central, tá? É que é mais para associar de forma geométrica, porque a gente vai entender elas de forma tridimensional. Então vamos pensar um pouquinho aqui no desenho. Então vamos falar primeiro nessa pose aqui, que eu acabei de falar para vocês, que é, a gente tem essa inclinação. Se você passar o dedo aí no teu nariz, a pontinha dele depois ele volta para cá, ó. E aí encerra. Essa parte que encerra é preenchida por músculo e pele, que é a região da bochecha. E também fica próximo aqui, ó, do início da testa e também dos olhos. Porém, a gente não vai focar nisso agora, a gente vai falar dessa estrutura aqui, ó, tá? Esse formatinho. E aí, lembrando que a gente tem essa lateral, que vai variar de pessoa para pessoa, né? De corpo para corpo. Então, tem gente que tem isso pequeno, tem gente que tem isso grande, tem gente que tem esse formato mais achatado. E tem até uma explicação em alguns livros que falam questão de etnia, tá? Então o que eu quero mostrar aqui é, primeiro a gente entender esse plano. Não, a gente tem essa inclinação, nem todo nariz é empinadinho, tá? Tem narizes também que são extremamente irregulares. Então de novo, ó, o que eu fiz aqui? Entender que tem essa parte aqui que inclina para baixo e outra que volta aqui. O que acontece? Se eu for separar, a tendência, né, dessa parte aqui de baixo é ser um pouquinho mais escuro, porque a gente tende a ter a luz natural. E quando eu falo de luz natural é sol, lua ou até ou artificial, que é ambiente, que geralmente está acima. Então a luz incide nessa parte de cima e a parte de baixo geralmente não capta muito, tá? Então geralmente ela tende a ser mais escurinha por isso, tá bom? Então, se eu fosse pensar de novo, ó, a grosso modo, tá grosso, formato bem geometrizado, nosso nariz seria assim, ó, um triangulinho e outro aqui para cá, ó, ok? E aqui eu vou só simular como se houvesse uma sombra. E Sal, o que é essas curvinhas aqui, ó, que você colocou, ó, aqui? Não interessa para você. E aqui. Essas curvinhas aqui, ó, como eu falei, é a curva que vai dar indicativo para a testa, de encaixe, e essa é a parte aqui do buço, o bigodinho, tá? A gente tem que lembrar que ele não é reto, ele vai fazer uma curvatura aqui que já vai o quê? Para o lábio. Se não, se você não quiser isso, a gente pode pensar só em trabalhar com o quê? Você pode fazer só a pontinha aqui, uma esfera, e a lateral outra, tá? E aí, se você falar, eu quero um nariz mais empinado, você vai ler essas bolinhas em caixa. Então tudo isso aqui é você olhar e associar com uma forma. Então você acaba dando uma formulinha em como eu decorar algo para desenhar uma parte do corpo humano, objeto, por aí em diante. De novo, gente, errado não tá, mas pensem sempre em observar. Então, eu quero fazer um nariz um pouco mais bruxinha, né? Eu pensei em ter o nariz mais caído. Então você projeta essa esfera, o seu triângulo, um pouco
mais para baixo. E isso também vai depender muito do ângulo do observador. Às vezes você está num lugar onde você vê o nariz mais de cima, né? Você é uma pessoa mais alta que a pessoa. Tá bom? Então aqui a gente pode ter o uso aqui, né, no caso desses dois, de linhas diferentes, o uso de esferas. Não é as do dragão não, tá? As esferas do dragão. Beleza? Então a gente tem a opção de usar forma triangular ou essas esferas. Se a gente pensar frontalmente, né? Então mesma coisa, ó, vamos pensar de frente, como eu mostrei lá no começo. A gente pode pensar aqui, ó, naquelas rampas, nessa parte aqui de baixo e essa linha central. O que acontece, ó? Foca um pouco, pode manter aí, ó. Se você passar a mão no seu próprio nariz, né, você vai ver que ele está aqui embaixo, ele sobe e abaixa de novo, né? Então ele tende a ser mais assim, né, ó, curvado. Mas volta em mim, toma cuidado, que uma coisa é, se eu tô assim, né, eu tô com o rosto levantado, então parece ficar mais curvado para cima, e o outro se eu faço para baixo. Aí dá até a impressão, né, se o câmera dá para inclinar mais um pouquinho, vai dar a impressão que o meu nariz é até mais de bruxinho. Então depende muito do ângulo, não quer dizer que eu tenho o nariz empinado, às vezes é porque eu tô assim, né, com cara blasé. Então isso aqui pode mudar sim a angulação. Então aqui, ó, triângulo, tem aquelas laterais, lembra que tem nariz que é irregular, tem gente que tem os narizes que parece que tá tudo quebrado, ou tem gente que faz rinoplastia, né? E aí na ponta do nariz a gente usa uma esfera e nas laterais outras duas, tá? Aí tem que ver, como eu falei, se a pessoa tiver de repente com o nariz muito para cima, você pode até acabar vendo essas cavidades aqui, né? Vai depender muito do ângulo que ela tiver. Aqui a gente já vai ter aquela linha pro buço, né? Ó. E aqui já começaria, talvez, entrando o lábio e a marquinha de expressão das laterais, tá? Só que uma coisa que a gente não pode esquecer é o que? Existem pessoas que têm o nariz mais batatinha, devido à estrutura óssea. Então essas três esferas, elas ficam quase meio que alinhadas. Então mesma coisa, ó. Eu vou criar uma cavidade aqui, né, ó. E às vezes pode ser que tenha uma tendência do nariz ser um pouco mais encurtado aqui, de comprimento. Como eu falei, existem alguns livros que explicam dos porquês disso, até separando por não só etnia, mas intercontinentalmente, né? Então, às vezes a estrutura óssea, né, da pessoa faz com que o nariz, entre aspas, fique meio pressionado. Então ele tem esse aspecto mais batatinha. Então isso aqui pode variar, tá? Ó. Ok? Então aqui a gente, de novo, a gente faz essa soma, né? Se fosse pensar numa fórmula, geralmente a gente usa triângulos mais 3 esferas, né? Que aí a gente acaba tendo essa parte aqui do nariz, né, de pose frontal, lembrando que a gente pode ter muitas variações, beleza? Se então, né, se eu, tá vendo isso aqui, ó, talvez para quem é geração 30 a mais, vai lembrar de algo que se você quiser decorar, ó, pode focar aqui, é tosco, mas talvez você nunca mais vai esquecer. Vocês viram que eu comecei das esferas, a ponta, as laterais, que é o que, ó? Eu vou fazer aqui a cavidade, ok? Só que parece o que? Uma boquinha com bochecha. E aí, pra mim isso aqui me lembra uma tartaruga ninja. Você pode lembrar disso daqui para você construir os seus narizinhos. Lógico que você não precisa fazer toda essa expressão aqui dele, né? E aí você fecharia aqui. Seria uma formulinha aqui
para você lembrar uma pose frontal. Então analisem bastante formas de nariz, ângulos diferentes. O 3/4 também diagonal vai ter uma amplitude maior, mas isso é para aulas mais detalhadas. Você pode conferir mais lá em Anatomia Detalhada Humana nos meus módulos. E é isso. Valeu!